Amém, Jesus. Glória a Deus, meus irmãos. Eita, segunda-feira chegou, né? Mais uma semana. Estamos iniciando. Hoje é segunda-feira, dia 25 de janeiro de 2016. Ainda estamos nesse planeta, nessa terra dos viventes, prontos em nome de Jesus Cristo, única e exclusivamente, para começar mais uma semana. Eu, como todos os irmãos no dia de hoje, né, temos tantas coisas para fazer, mas nada melhor e mais importante e necessário do que começar o dia com o Senhor, refletindo na palavra de Deus. E eu quero ler com vocês Apocalipse. Nós estamos aí passeando pelos livros, né, da Bíblia, e entre eles nós estamos trabalhando aí o Apocalipse esses dias. E nós hoje vamos ver sobre cartas às igrejas, vamos ver até onde a gente consegue. Isso tem que ser conversado com reflexão. A Bíblia é lida com reflexão. Eu confesso para os irmãos que se o arrebatamento não fosse a qualquer momento, não pudesse ser, por exemplo, nos próximos meses ou nos próximos anos, né? Digamos que a gente tivesse como quem viveu há 30, 60 anos atrás, ainda não tinha essa convicção muitas das vezes, por causa dos sinais, tá? Pessoas aí de 30, 40 anos atrás que estudavam a Bíblia, a parte teológica, a parte profética, bíblica, né? Então eles olhavam aquelas escrituras e viam, ainda não está acontecendo todos esses sinais, então vai demorar. Teve quem pensou assim. Pessoas que estudaram profundamente entenderam, né, que ainda não tinha muita coisa ainda encoberta, muitas coisas ainda que não se entendia. Pessoas, por exemplo, há mais de 100 anos atrás, quando li Apocalipse, quando diz lá que todo mundo ia ver as duas testemunhas ser mortas naquela praça e ficar exposta ali por 3 dias, né? Todos os povos iriam ver. Então, imagina 100 e poucos anos atrás. Como que se imaginava? Se imaginava através de um milagre, né? Deus vai fazer um milagre? Como que isso vai? Então, assim, são questões que alguns bons anos atrás, não tinha como o povo entender. Então, automaticamente, depois de um tempo de oração, de busca, né? Essas pessoas entendiam que elas ainda iriam morrer sem ver a volta de Jesus. Mas nós, no tempo em que vivemos, não existe nada, profeticamente falando, que ainda não aconteceu antes do arrebatamento, antes desses sinais. A gente está realmente na iminência da segunda volta de Cristo, né? E ele vai vir sobre o Monte das Oliveiras, todo olho verá. E pelas profecias, né, antes da volta de Jesus, a gente precisa entender que vem o anticristo, que o Israel vai construir o terceiro templo. Na metade do pacto, eu falei no vídeo passado sem perceber, às vezes a gente fala correndo, preocupado aqui com a falta de privacidade muitas das vezes, igual agora de manhã, são 9, 10 da manhã, alguém pode me tocar a campainha, né, e tudo. Coloquei a situação do meu marido, que ele não está trabalhando muito, então não é que ele sai, eu sei que ele volta tarde e tal, então a gente acaba distraindo. E eu disse que as 70 semanas de Daniel, é isso? Faltava a última semana, e em vez de eu falar o tempo, os meio tempo, falei alguma coisa de tempos, e foi um irmãozinho que me lembrou, me corrigiu aí no comentário do último vídeo. Eu falei alguma coisa sobre 7 semanas, isso não existe, é uma semana, né? É o pacto que o anticristo vai fazer com os judeus, o pacto chamado Pacto de Paz. Ele não é de 7 semanas, ele é de uma semana, e eu julguei 7 porque uma semana é compressa de 7 dias, então eu errei na pronúncia, peço perdão aos irmãos, agradeço o irmão que me trouxe isso lá. É uma semana, porque na Bíblia uma semana ela vale também como o tempo de um ano, ok? Não, uma semana vale 7 anos, porque um dia para Deus, tá? Equivale também aí na Bíblia como 1000 anos ou um ano, né? Então são estudos aí teológicos que o pessoal vai trazendo pra gente, amém, meus irmãos? E nessa história toda, hoje nós vamos entrar no capítulo 2 de Apocalipse, carta à igreja em Éfeso, amém? Agora,
aqui eu não sei se tem a ver, mas eu não duvido que não. Eu gostaria de ler algumas coisas para os irmãos. Eu não vou entrar no livro de Efésios, porque o apóstolo Paulo, ele pregou o evangelho em Efésios, amém? Eu queria só falar uma coisa aqui, justo para os irmãos entenderem um pouquinho, alguma coisa também relacionada a Efésios. E por que eu vou ler tudo isso aqui com os irmãos? Porque eu quero que os irmãos, quando leem as cartas de Apocalipse comigo, Ana Paula, reflitam como que tá as coisas que estão aí diante dos nossos olhos, tá? Uma coisa eu vi algum tempo atrás, quando eu estudei sobre as cartas, né, as 7 cartas ao Apocalipse, lá do Apocalipse, e eu identifiquei muitas coisas em várias igrejas, todas elas têm alguma coisa que se identifica. Só para falar uma coisa aqui, vocês vão ver um livro na Bíblia chamado Efésios, amém? Esse livro foi o apóstolo Paulo que ele escreveu uma carta a eles. E algumas curiosidades sobre Efésios. Se esse Efésios aqui é a mesma igreja de Apocalipse, eu, Ana Paula, confesso que eu não sei, mas eu acho que vale a pena trazer para os irmãos tudo que fala sobre Efésios na Bíblia, dentro do que se dá, amém? Então, a minha Bíblia tem algum jogo rápido aqui que ela fala algumas curiosidades em Efésio. Por exemplo, ela fala, Éfeso era a 4ª maior cidade do Império Romano. Éfeso era a 4ª cidade maior do Império Romano. O templo de Diana em Éfeso era uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Então imagine você que mora no Brasil, tem uma cidade inteira chamada Aparecida do Norte, consagrada à chamada Nossa Senhora Aparecida, né? A cidade de Éfeso era a 4ª maior do Império Romano. O Império Romano foi muito grande. E eles tinham uma deusa chamada Diana. Amém? E o templo dela ali na cidade de Éfeso, ele era considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo. O templo de Diana era maior do que um campo de futebol. Milhares de peregrinos vinham cultuar no templo de Éfeso todos os anos. A igreja de Jesus não é uma construção de mármore, são pessoas que amam são pessoas que amam. Essa é a verdadeira maravilha do mundo. Agora, são algumas curiosidades sobre o livro do Efésios, tá? Ele trata, a maioria das pessoas se sente sozinha em algum momento ou outro. Há horas em sua vida que você tem a certeza de que ninguém se importa com você. E você descobre que não é forte o suficiente para resolver as coisas sozinho. E é por isso que Deus inventou a igreja, não o prédio, mas as pessoas que são uma família para você. É disso que trata Efésios. Antes de você nascer, Deus já sabia que você seria um membro da igreja dele e lhe deu uma nova vida e preparou um lugar para você na família dele. Efésios mostra como combater a solidão e encontrar apoio e amor na família de Deus. Então, se você quiser ler o livro de Efésios, vocês vão encontrar coisas como as bênçãos de Deus em Cristo, autor da nossa redenção. Paulo ora pelos crentes, do pecado para a salvação pela graça. Os gentios e os judeus são unidos pela cruz de Cristo. Você vai encontrar a vocação dos gentios e o apostolado de Paulo. Paulo ora novamente, a unidade da fé, o santo ministério e o serviço dos santos, a santidade cristã oposta à dissolução, exortações à santidade. Você vai encontrar o fruto da luz e a obra das trevas. O lar cristão, marido e mulher, fala também sobre isso. O lar cristão, servos e senhores. A armadura de Deus, né? Que seria, né? Glória a Deus por isso. É o capacete da salvação, a couraça da justiça, a cinta da verdade, o escudo da fé, a sandália da paz, tá? E a bênção final aí. Então, o livro de Efésios, ele é muito para nós, né, igreja no Senhor, pessoas que estamos aí caminhando junto no mesmo objetivo, no mesmo ideal, numa mesma filosofia, amém? Então o livro de Efésios, ele se trata desses assuntos. Agora,
Em Apocalipse, você tem capítulo 2, carta à igreja em Éfeso. Eu acredito de coração que o apóstolo João, ele mandou uma carta realmente para a igreja em Éfeso. Olha só, se a cidade de Éfeso era a quarta maior do Império Romano, amém? Quando o apóstolo João trabalhou ali, o apóstolo Paulo, me perdoem, ele trabalhou ali, não foi no mesmo tempo que o apóstolo João mandou aquela carta. Porque o apóstolo João, quando ele estava na ilha de Patmos, provavelmente todos os apóstolos já tinham sido mortos, perseguidos, né? E eu acredito, então, que existe um tempo à frente dessa carta entre a fundação da igreja de Éfeso. Eu acredito, posso estar errada, posso estar dizendo besteira, mas eu creio que não. Então, quando João escreve, foi o anjo que mandou ele escrever, e ela é a primeira das igrejas. Então, vamos ver como era a chamada igreja de Éfeso e o que Deus avaliava com relação a essa igreja. E vamos ver se isso não bate com aquilo que está acontecendo hoje dentro de muitas igrejas. Talvez você está dentro de uma igreja e ela se parece muito com isso aqui que nós vamos ler agora. Olha só o que Deus descreve, ele lamenta e ele adverte. Deus, ele dá uma sentença para cada uma das 7 igrejas. Então ele começa, olha, ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Lembrando, olha, quanto ao mistério das 7 estrelas que vistes na minha mão direita e os 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas e os 7 candeeiros são as 7 igrejas, ok? Então, ele está falando de igreja e de anjos que guardam essas igrejas. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor, ou o teu trabalho, ou o teu esforço, como a tua perseverança, a tua força, né? O perseverar é não desistir. A pessoa perseverante, ela vai, ela cansa, ela tá animada, ela perde, ela ganha, mas ela não desiste. Então, a igreja de Éfeso era uma igreja que trabalhava muito e era perseverante. E que não pode suportar homens maus. Olha aqui, nessa igreja eles não podiam suportar homens maus. Maus com U, contrário de bons, quer dizer cruéis, iníquos, filhos do diabo. A maldade não é de Deus, né? E que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não o são. Então nós estamos falando aqui de uma igreja em que dentro dela tinham falsos apóstolos, falsos profetas, pessoas que pregavam e não eram verdadeiras. E eles, os efésios, eles colocavam à prova essas pessoas, eles testavam o que elas diziam. E os achastes mentirosos. Então eles conseguiram identificar os falsos pastores. E tens perseverança e suportastes provas por causa do meu nome, e não te deixastes esmorecer, ou cansar, ou desanimar, ou murchar, né? Esmorecer. Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. A igreja de Éfeso, aqui na carta de Apocalipse, ela virou uma igreja que abandonou o seu primeiro amor. Ela virou uma igreja religiosa, provavelmente, uma igreja muito preocupada com as doutrinas, uma igreja muito correta naquilo que seguia, mas ela virou mais carnal do que espiritual e com isso ela abandonou o primeiro amor. Porque provavelmente ela já não fazia mais de coração aquilo com aquela paixão, com aquela alegria. Quando você ama, você faz com alegria, você faz com amor, você quer fazer, você quer ver um resultado. Se a esposa ama o marido vai para trabalhar, às vezes ela está até chateada, cansada, doente, fraca, mas o amor que ela tem por ele, principalmente os casais recém-casados, ele vai trabalhar
Ela preocupa em limpar a casa toda, perfumar a casa toda, cozinhar, lustrar tudo e tal. Quando o marido chega, ele sente aquele perfuminho de comida fresca. Aí ele vai rodeando pela casa, vê a casa toda perfumada de limpa, vê tudo perfeito. Isso é o primeiro amor. E ela tá ali, às vezes até cansada, mas ela tá numa alegria, num entusiasmo tão grande, porque ela fez aquilo pro marido dela, oferecendo para ele, né, o melhor que ela pode. Isso é primeiro amor também para com Deus, né? E os efésios, infelizmente, abandonaram o chamado primeiro amor. O primeiro amor que a Bíblia descreve é quando a pessoa se converte de verdade e ela tem um arrependimento muito profundo, Deus lava a alma dela, ela nasce de novo, provavelmente ela é batizada pelo Espírito Santo. O Espírito Santo, eu acredito, meus irmãos, eu acredito que quando uma pessoa se converte verdadeiramente de todo o seu coração, ela é sim batizada pelo Espírito Santo. Eu vou explicar por quê. A Bíblia fala dos frutos do Espírito Santo, entre eles mansidão, amor, benignidade e etc. Mas Jesus, quando estava subindo aos céus, ele disse: eu vou para junto do meu Pai, mas não vos deixarei órfãos. Então, se uma pessoa realmente aceita Jesus de todo o coração, abre mão da vida dela no sentido, não sou eu mais e por mim mesmo que eu vou vencer na vida, mas eu vou estar sempre consagrando tudo na minha vida nas mãos do meu Senhor. Eu, antes de fazer qualquer coisa, eu vou ver se é coerente com a palavra de Deus. Isso é entregar para Deus a sua vida. É não fazer nada antes de consultar. Mas isso que eu estou fazendo, Deus me abençoa? É correto, é lícito, é honesto, é de acordo com a palavra de Deus? É praticamente pedir permissão todos os dias no coração, diante de Deus. Eu posso fazer esse negócio, eu posso fechar esse contrato, eu posso namorar essa mulher, eu posso fazer isso, mas é da vontade do Senhor. Deus, eu casei, eu quero ter um filho, mas eu oro ao Senhor antes de qualquer coisa, porque se é da vontade do Senhor, que o Senhor me abençoe e eu engravide. Isso é entregar a vida realmente, é estar todos os dias, né, vigiando. Mas será que eu estou correta? Mas eu sei que não é só vigiar, eu preciso buscar, eu preciso orar, eu preciso ler a palavra, eu preciso me encher, porque buscar, se eu estiver vazia, onde que eu busco? Se eu não me pego a ler a Bíblia todos os dias, a orar, a me consagrar ao Senhor, a ouvir a voz de Deus através das Escrituras, aonde que eu vou buscar resposta para a minha vida? Amém? Então, o que acontece? Quando a pessoa está nisso, o Espírito Santo batiza. Eu, Ana Paula, posso estar falando uma grande besteira, mas eu não acredito. Quando você realmente entrega sua vida no altar do Senhor, o Espírito Santo ele entra para morar dentro do teu coração. Muitas igrejas até fazem oração com convite, né? Senhor Jesus, entra dentro do meu coração, perdoa os meus pecados e etc. Então, como não ser batizado? Como não ter o Espírito Santo morando? O batismo, na prática, é quando a pessoa ela é emergida na água, ou então tem a linha das igrejas presbiterianas, por exemplo, que elas não fazem o batismo por imersão, eles jogam água na cabeça da pessoa. Mas o ato batismo é quando você entra nas águas de um modo geral e nasce de novo. A água traz a sensação da limpeza, né? A água lava. Então, o que acontece? Você é uma nova criatura, se diz ser uma nova criatura. Então, se você tem um batismo no seu coração com Deus, quando você aceita entregar sua vida no altar do Senhor, o Espírito Santo entra. Ele entra e faz do seu coração morada. Então são frutos, é o primeiro amor, é uma vida. Depois, o Espírito Santo, uma vez dentro da pessoa, ele começa a dar dons. É aí que fala, dons de língua, dons de interpretação de língua, dons de interpretação de sonho, dons da palavra, são dons. Mas eu, Ana Paula, posso estar falando besteira, mas eu acredito, porque a Bíblia fala também que os escolhidos, os eleitos do Senhor, têm o selo de Deus sobre eles. Quer dizer, no mundo espiritual, aqueles que são salvos, eles têm um chamado selo de Deus sobre eles. E o selo de Deus não poderia ser nada mais, nada menos do que o próprio Espírito Santo habitando em você. Porque a Bíblia fala que é Ele que cuida de nós, é Ele quem nos ensina.
A Bíblia fala em Ezequiel capítulo 34, se você quiser casar com com a carta à igreja de Efésios, né, Éfeso, você vê lá em Ezequiel capítulo 34 os falsos pastores, as ovelhas perdidas e Deus declarando que Ele mesmo iria juntar suas ovelhas e iria cuidar delas. E como que Deus cuida das suas ovelhas? Através do Espírito Santo, que é o Espírito que está dentro do coração de Deus e contemporaneamente no nosso coração. Antigamente, antes da morte de Jesus, antes da vinda de Jesus, as pessoas tinham que fazer rituais, né? Eles tinham que esperar os anjos mensageiros e tudo acontecia assim. Ou então diz a Bíblia que Deus falava diretamente com alguns, né? Como foi o caso de Moisés, Abraão. Mas depois, né, a gente vê também que tinha o templo com uma cortina, um véu pesado. Aí quando morre Jesus na cruz, diz o véu se rasgou. Né? E nós temos acesso direto a Deus através do Espírito Santo. Talvez alguém faria como uma telepatia, quer dizer, você pensa, Deus logo responde, recebe, entende, mas é muito além de um discurso de uma telepatia ou de um sexto sentido. É um discurso de um espírito do homem salvo que comunica com o Espírito Santo de Deus, que mora dentro de você. Então é como se nós já estivéssemos caminhando em sintonia 100% com o céu. É como se cada ser humano salvo tivesse acesso ao céu através do Espírito Santo. É por isso que nós temos muitas das vezes tantas convicções, tantas certezas contra certas coisas. É porque é Deus confirmando. Quantas vezes a gente tem algo para fazer e a gente tem aquela certeza, não é sensação não, é certeza mesmo, isso é o certo, é assim que eu preciso fazer, e você sente paz e ainda tem o chamado consolo do Espírito Santo, que é aquela sensação de certeza e de alegria, porque o consolo dele te traz aquela satisfação, vai ficar tudo bem, tá certo, é assim que tem que ser feito. Então, meus amados, eu, Ana Paula, posso estar falando besteira, os irmãos bíblicos de plantão, se tiver alguma coisa que prove o contrário, me deixe os comentários. Mas eu, Ana Paula, eu acredito que quando uma pessoa realmente se converte, ela nasce de novo, ela se arrepende de todo o seu coração, o Espírito Santo entra dentro do coração dessa pessoa. E esse processo eu posso dizer leigamente que seria uma espécie de batismo, porque você nasceu de novo. Jesus, quando foi batizado, desceu sobre ele quem? O Espírito Santo em forma de uma pomba. Então isso é uma evidência de como acontece no mundo espiritual. Uma vez que o Espírito Santo está dentro de você, e olha que para ele entrar dentro do seu coração, primeiro a pessoa arrepende. Primeiro a pessoa pede perdão a Deus, primeiro ela chora no altar do Senhor, ela reconhece a sua fraqueza, ela reconhece os seus pecados, a sua pequenice, digamos assim, não sei se existe essa palavra, pequenez, né? Ela reconhece a sua miséria humana, porque todos nós humanamente, sem Deus, nós somos miseráveis, sepulcros caiados, né? Então ela reconhece aquilo, então de repente, depois que ela arrepende, ela esvazia, ela coloca tudo que ela tem de ruim para fora, ela desabafa com Deus, porque o arrependimento praticamente é um desabafar com Deus, é um desabafar misturado com arrependimento. É onde você começa a confessar até o mínimo dos pecados, porque o Espírito Santo, antes dele entrar no seu coração, ele te mostra tudo aquilo que não presta. É onde você vai vomitando, você vai jogando fora todo o tumor maligno do pecado que você tem no seu coração. E uma vez que você descarregou tudo, lavou tudo, jogou tudo fora, lágrimas e lágrimas e lágrimas lavaram a sua alma, aí o Espírito Santo entra dentro do teu coração e faz morada. Uma vez ali dentro, ele começa então a consertar a sua vida espiritual. Ele começa então a te dar consolo, ele te dá perseverança, ele te dá força, e nisso tudo ele te dá o primeiro amor, porque é o primeiro contato com Deus, é o momento da salvação, do arrependimento. Uma pessoa carregada de mágoa, tristeza, pecado, maldades, de repente ela tira esse peso das costas dela. O que acontece? Ela fica feliz.
As pessoas que têm o primeiro amor se sentem as pessoas mais felizes da face da terra. Elas podem estar vivendo o que for, podem ter os problemas que for, mas quando elas aceitam ao Senhor Jesus no coração delas, elas abrem as portas do seu coração. Eis que estou à porta e bato. Aquele que ouvir a minha voz, eu entrarei e cearei com ele, ele comigo. Quer dizer, o Espírito Santo entrando, ceando com você e você ceando com ele. Quer dizer, o momento da ceia é um momento de alegria. Isso também é o chamado primeiro amor. Então, essa pessoa está vivendo as primícias dos primeiros contatos com Deus. Então eu acredito que isso é um batismo, eu acredito que isso é Deus tomando posse, é te selando, esse aqui é meu, eu estou habitando nele. Então se eu habito nele, a casa não está vazia, demônio nenhum pode entrar dentro desse corpo, habitando aqui com milhões e milhões de espíritos demoníacos, porque eu, o Espírito Santo, estou habitando aqui, isso é um selo. Todo demônio que passa por um salvo, ele não pode entrar dentro desse salvo, ele não pode possuir o corpo dessa pessoa, porque ela não está vazia. É quando foi o caso lá, passei, né? Quando voltei, a casa estava vazia, eu trouxe mais 7. É assim que os espíritos malignos fazem. Mas eles passeiam, porque uma pessoa é liberta. Depois eles voltam. Isso é uma prova também de que os demônios, quando eles saem do corpo de uma pessoa, eles saem da vida de uma pessoa, porque eles são expulsos por Deus, né? No nome de Jesus Cristo, eles vão embora. Mas tempo depois eles voltam. E aí a Bíblia fala, se eu encontrei a casa vazia, eu entrei com mais 7. Mas a casa não está vazia. Aqueles que são selados por Deus, você pode ficar tranquilo, descansar tranquilo todas as noites com a cabecinha no travesseiro em paz. Eu sou o templo do Espírito Santo. E é por isso que eu tenho meu primeiro amor, é por isso que eu estou com a vida redimida, é por isso que eu posso ter paz e perseverança, porque não estou sozinho. Ainda que as intempéries da vida estejam todos os dias te rodeando, você tem essa certeza, eu tenho Deus dentro de mim, na forma do amado, doce, santíssimo Espírito Santo, que intercede por mim com gemidos inexprimíveis. Então, uma vez que ele entra no coração, ali surge o primeiro amor, porque é um momento de encontro. E essa pessoa vive feliz. E com o passar do tempo, ele vai trabalhando. É onde você vê muitos crentes falando, como que Deus tem trabalhado na minha vida. Eu era brigão, eu era nervosa, eu não conseguia ficar calado quando eu vi um desaforo, agora eu aprendi a ser mansa. Eu não sabia ser humilde, porque era maior do que eu, era mais forte do que eu, mas hoje eu consegui. Eu não conseguia ficar sem gastar dinheiro toda semana com roupa nova, porque era minha obsessão. Eu nunca fiz mal a ninguém, eu trabalho bem, tenho um bom salário, não prejudico ninguém, mas eu tinha essa sensação, essa coisa de gastar para mim mesma. E eu chegava em casa, abria o guarda-roupa, estava abarrotado de roupa e eu ficava chateada, falava, mas por quê? E hoje o Espírito Santo foi tirando isso do meu coração e eu já compro o necessário. Então são frutos, é onde ele começa a batizar, né? É onde ele começa a te dar presentes, são os frutos, os dons. Ele vê você e ali ele escolhe, olha, para essa pessoa eu vou dar o dom de discernir sonhos e visões. Então ela vai ter um contato especial. Já para aquela ali, eu vou dar o dom da palavra. Já para aquele outro ali, eu vou dar o dom da intercessão. Ele vai ter um coração muito triste, muito doído, ele vai chorar pelos que sofrem. E assim nós vamos recebendo os presentes, né, os dons do Espírito Santo. E vamos caminhando até o final, que é o dia do arrebatamento para nós, que nós podemos falar assim, ou então o dia da morte para aqueles que vão morrer antes, e o Espírito Santo é que vai nos recolher para Deus. E ele vai nos entregar ali nas mãos de Jesus e vai dizer, olha, tá aqui. A sua noiva está aqui, é tua. Amém? Não penso que o Espírito Santo vai nos abandonar no céu. Eu acredito que para toda a eternidade ele vai estar sempre no nosso coração, porque ele está já no coração de Deus, ele já está com Jesus, então ele está também com nós no coração. Mas aí são os mistérios profundos, que quem somos nós para querer entender tudo a fundo? A gente não pode, o nosso cérebro não nos permite, amém? Então, a igreja de Éfeso, ela abandonou o chamado primeiro amor, ela entrou na rotina. É aquele casamento que já não é mais o início, já começou os estresses da vida.
E a mulher já não é mais tão preocupada em manter tudo, né, brilhando, perfeito. Ela já começa a pensar mais nela do que no seu amado. Então isso entra numa rotina, entra no automático. Eu preciso fazer, eu sou, né? Não que faça por maldade, mas é porque aquela emoção inicial, aquela paixão inicial, de algum modo, ela se perdeu. Provavelmente, quando a gente perde o primeiro amor, é porque a gente não está se alimentando todos os dias de Deus. Porque Deus mandou o maná no deserto para o povo não perecer, para o povo não enfraquecer. E ali eles ficaram fortes, robustos por 40 anos, no deserto. Eles não estavam num oásis, num paraíso tropical. Eles estavam no deserto, onde não tinha nada, só areia, calor e vento. E animais, como é que fala aqueles animalzinhos? Escorpião, aranha, cobra, né? Mas Deus alimentou eles 40 anos com maná. O maná, aparentemente era todo dia a mesma coisa, a ponto que eles reclamaram. Todo dia a gente come a mesma coisa, a gente quer comer carne, é onde Deus manda as cordonizes, amém? Então o maná aparentemente parece todo dia ser a mesma coisa, mas ele era tão essencial para aquele povo que ele os manteve nutridos. Eu sofro de anemia, tenho me curado já há 4 meses, tive um momento em que eu fiquei realmente no chão com a tal da anemia. Eu pensei que eu estava com uma doença, né, fatal, porque do jeito que eu estava, as coisas que eu andei sentindo, eu falei, gente, eu estou morrendo, né? E foi aonde eu procurei um médico e graças a Deus foi revelado só uma anemia muito profunda. Por que eu tive essa anemia? Porque eu não me alimentava bem todos os dias, então eu estava perecendo. Sem Deus, se você não se alimenta todos os dias de Deus, você vai ter anemia espiritual, você vai perecer, você pode até morrer. É onde se esfria o primeiro amor. Porque a palavra de Deus ela é verdadeira, ela é viva e ela vem em volta e não volta vazia, nunca. Você pode ler 10 vezes o mesmo texto. Cada vez que você lê, o Espírito Santo vai gerar uma nova vida naquela palavra que você leu. E você vai receber algo. Uma nova revelação, um novo entendimento, uma nova compreensão, ou um reforço daquilo que você já compreende, mas de modo renovado. Então você não pode se esfriar se você está sempre vivendo a palavra viva de Deus. Apesar que parece que a vida é a mesma, eu estava comentando com alguns irmãos esses dias, a minha vida virou uma rotina, fisicamente falando. Eu levanto de manhã, mando o filho para a escola, arrumo casa, cozinho, o povo vem, almoça, avô limpa a cozinha, aí na parte da tarde eu vejo o que eu consigo resolver, 4h30 filho em casa, aí não sei o que, 6 horas a gente cozinha, 6h30, 7 horas a gente janta, 7h30 eu tô terminando de limpar a cozinha, todo dia a mesma coisa, o mesmo tipo de limpeza. Ao mesmo tempo que a cozinha tá brilhando, perfumada, tá fedendo de novo, porque cozinhou, sujou ela toda, tem que lavar tudo, e não sei o que, e roupa para lavar, e roupa para secar, e roupa para guardar, e nunca acaba, À noite, o momento que eu mais gosto é 9 horas da noite, que eu sento para ver alguma coisa, que eu distraio, que eu descanso, né? Parece que é algo diverso, mas ainda assim é aquela coisa. Vai dia, vem dia, entra dia, passa semana. As pessoas que estão ao meu redor sempre no mesmo jeito de ser, a mesma filosofia de vida, a mesma cabeça. E você vai caminhando ali, o que piora são os problemas que chegam, que é para piorar, né? Para te desanimar mais. Então, assim, fisicamente, a vida tá assim. Mas aí a gente vai, poxa, mas eu tenho fé em Deus, e de certo modo a gente tem uma certa motivação para esperar uma coisa melhor. Então o maná no deserto era isso, o povo levantava de manhã, colhia o maná, comia o maná, vivia a jornada inteira, passava o dia, amanhã de novo, 40 anos. Mas aqueles que venceram, infelizmente foi a nova geração, porque sobrou 2 ou 3 da velha. Vocês têm que ler Gênesis e Êxodo para entender bem a história. É aí que a gente conhece também a Deus, né? A gente entende bem a coisa como ela é. 2 ou 3 entraram na terra. Nem 2 ou 3, acho que 2 entraram na terra prometida, porque Moisés só viu. Quer dizer, o povo foi todo... Mas durante 40 anos eles sobreviveram. Os filhos deles cresceram no deserto.
e aprenderam e entraram na terra prometida. Nós, meus amados, nós vamos entrar na terra prometida, comendo maná todos os dias. A importância é não lamentar. Porque Deus, ele não deixou o povo entrar, aquela primeira geração que saiu do Egito no deserto, e ele não permitiu entrar na terra prometida porque eles murmuravam, porque eles lamentavam. Então eu não posso comentar que a minha vida nessa terra está difícil, que eu estou cansada, eu estou afatigada. Não é isso. Eu comentei aqui agora, minha vida é uma rotina hoje. Eu não consigo mais fazer sonhos e planos. Tem tanta gente que me puxa a orelha. Ana, mas você pode pensar assim, Ana? A gente ainda está vivendo. Tem gente que pensa até que eu praticamente me prostrei, que eu simplesmente desisti de viver. Tem gente que às vezes acha que eu estou até em depressão, sabe? Poxa, você é depressa. Meu marido mesmo fala que eu sou depressa. Porque ele não me vê mais naquela vontade, naquela alegria, naquela gana de fazer um projeto, de sentar na frente de um computador, inventar um negócio ali para fazer e pá, ou sair, sempre com um sorriso assim, toda radiosa, com roupa bonita, correndo daqui para lá para me comprar roupas novas e quero me apresentar e vamos ali, vamos aqui, motivando. Não consigo, eu vivo, eu procuro fazer o meu melhor, eu procuro estar com a carinha boa. Ontem ele falou, vamos no teatro com os meninos. No meu coração eu não queria sair de casa. Porque teatro, não é? Eu não sabia nem o que era o tema da peça. Eu fiquei pensando, já imagina, tem lá uma coisa de bruxa, alguma coisa de magia, porque aqui tem muito isso na Itália. Então eu fui assim, depois eu parei e falei, meu Deus, se eu falar que eu não quero ir, depois ele vai falar que eu não quero nunca sair, que eu sou murcha. Então eu falei, não, vamos. Troquei de roupa, me troquei e a gente foi, tá? E foi tranquilo, graças a Deus. Depois a gente passou na sogra, comemos na casa da sogra do jeito que queria. Ficou feliz. Mas assim, outro dia eu tava vindo embora pra minha casa, eu tinha levado os filhos à escola. E o que acontece? Eu comecei a pensar sobre esse negócio, mas por que eu não tenho mais motivação para projeto? Porque eu tenho 37 anos. E a partir dos meus 17, 18 anos de idade, eu sempre comecei a ser muito sonhadora e eu sempre comecei a correr atrás de alguma coisa que me desse sucesso econômico, profissional, né? E em todos os sentidos. Eu acho que a maioria de nós somos assim. E graças a Deus, eu não posso lamentar, eu sempre tive um certo talento para conseguir levar bem aquilo que eu pegava. E eu nunca consegui ficar rica, eu nunca consegui nem ao menos me sustentar com aquilo que eu tive. E os mais ou menos 10 anos que eu trabalhei com computação, eu vivi o suficiente para se sustentar. Então eu e minha irmã, a gente conseguiu o suficiente para pagar as contas, demos uma ajeitada na casa porque realmente precisava, e a gente foi vivendo aqueles anos ali, mas assim, não foi um período igual eu tenho, por exemplo, uma tia, né? Ela é enfermeira e ela todo ano viaja 2, 3 vezes por ano, gasta com perfume, gasta com roupa, o dinheiro dela ela vive, né? E eu nunca cheguei nesse nível, eu nunca pude tirar férias. Eu e a minha irmã, a gente conseguiu tirar férias depois de alguns anos que a gente estava trabalhando. E nós fomos para Caldas Novas, ficamos 7 dias ali. Foi a única e melhor férias da minha vida. Nem quando eu estive aqui na Itália e dei uma rodeada pela Europa fora, aqui por alguns lugares aqui na Itália, eu não cheguei aos pés do que foi Caldas Novas, porque ali realmente eu fiquei de férias, com o pé pro alto, comendo e bebendo do bom e do melhor na água quente, cozinhando igual sapo. Então, assim, eu nunca recebi da vida a chamada prosperidade para eu crescer. Eu lembro que quando eu ia comprar roupa para mim, é porque realmente já estava precisando. A calça jeans já estava muito batida. Eu falei, nossa, eu não posso ficar com essa calça, ela ainda não tá mal, mas eu preciso comprar uma melhorzinha, porque já começou a ficar batida, ou o sapato já estava ficando velho, ou a blusa. Foi assim que Deus transformou, porque antes de me converter, eu era uma que queria gastar com roupa, sapato, eu queria estar bonitona, perfume, eu queria gastar dinheiro, mas Deus mudou. Se Deus tocou ali naquela área minha, me transformou e tirou esse excesso, né? E colocou uma ideia do suficiente, digamos assim, o necessário, eu nunca mais tentei mudar, porque virou uma nova natureza, foi o nascer de novo meu.
Então, o que acontece, né? Eu subi na rua aqui outro dia, minha irmã tá lá, tadinha, desempregada e tá procurando uma coisa nova para fazer, porque ela realmente precisa, ela tem muita coisa para pagar, ela tem muita responsabilidade. E eu tô sempre oferecendo, né? O que eu puder fazer para te ajudar e tal. E ela apareceu com uma coisa de uma franquia que ela tá olhando, me pediu para olhar com ela, eu olhei, falei com ela e tal, e falei, o que eu puder ajudar, eu vou te ajudar dentro daquilo que eu consigo e tal. Conversa vai, conversa vem, eu vi que parece que é um bom trabalho, é uma boa proposta e tal, e subindo para casa eu fiquei pensando, falei, meu Deus, mas por que que eu não me apego a esse tipo de coisa? Por que que eu não entro com ela de cabeça alta, né, com tudo para fazer e começo já a criar e a inventar e fazer acontecer? Aí na mesma hora me veio no meu coração aquela coisa, sabe por quê, Deus? Eu mesma respondendo, né? Porque eu tenho medo de me dedicar a um projeto que é limpo, que é bom, que é honesto, que é propenso, né? E sem querer isso tudo me levar a perder muito tempo concentrada nele e eu acabar deixando o Senhor. Porque nós somos assim. Você já viu esse povo que está apaixonado? Aí está apaixonado, nossa, Deus carrega a lua e a estrela para a pessoa. O namoro termina. Aí a pessoa sai triste, arrebentada, chorando, não sei o quê. Passa um pouquinho e aparece uma nova paixão. Aquela que parece que arrancou o mundo dela simplesmente já não vale mais nada. Acabou o efeito. Porque é como se o nosso coração fosse muito com o vento. É como se a gente não tivesse uma certa estabilidade. E de repente você consegue adquirir uma estabilidade espiritual com Deus, finalmente você consegue reconquistar o chamado primeiro amor, porque eu perdi o primeiro amor. E eu recuperei ele de novo agora, 6 anos atrás. E tem 6 anos que ele está aí, quente, fogoroso como sempre. Então, de repente, você tem um pânico de pensar, meu Deus, e se eu me aplicar muito em uma outra coisa, em um outro projeto que não seja o Senhor, e se essa alegria, essa certeza, essa fé, essa perseverança, essa vida que está queimando dentro de mim se esfriar de novo? É o maior desespero para mim perder isso que, graças a Deus, voltou a brilhar, coisa que ficou anos apagado. Porque nós estamos falando aí de mais ou menos 17 anos de conversão, 18, 17 anos de conversão. Eu vivi os 2, 3 primeiros desses 17 anos no primeiro amor. Depois eu fui sendo calejada pela vida, pelos problemas, pela própria igreja, pelas decepções. E aquilo ali me esfriou completamente. Eu sempre tive em Deus o meu ponto, ele estava em mim, mas eu já não tinha mais aquela animação, aquela força de tê-lo para mim. Então foram anos e anos. Então você calcula 17 menos 9, nós estamos falando aí mais ou menos de quanto? Uns 8, 9 anos, eu não estou fazendo nem conta de cabeça para não perder o raciocínio, mas estamos falando de uns 8, 9 anos fria, sem o primeiro amor, perdida dele. Você tem condição de imaginar o que é para um crente que vivera no início a emoção do encontro com Deus, a alegria, a vida, o primeiro amor, perder, caminhar 8, 9 anos aí arrastando? Quer dizer, foi só única e exclusivamente a misericórdia de Deus que sustentou a mim nesses anos e então me despertou novamente? Muitas das vezes em momentos que eu pensei que eu nunca mais teria Deus e que eu tinha perdido, eu tinha só aquela coisinha lá no fundo do meu coração que dizia, eu ainda estou aqui, mas eu estou por você, porque você não está buscando, você não está fazendo nada, você não tem força. Mas ainda assim, foi um momento que ele desabrochou novamente, ele me resgatou, eu comecei a ler a Bíblia e ali, ainda nos primeiros dias de leitura da Bíblia, muito sem o primeiro amor, muito sem a vida, lendo cada página desse santo livro, o amor de Deus começou a queimar novamente no meu coração. Porque foi ali que eu comecei a deixar de pensar em mim e comecei a escutar o que Deus passou no Velho Testamento, no caso. E eu comecei a entender Deus vivendo num relacionamento pesado com o ser humano. O ser humano traindo, o ser humano cuspindo no prato que comeu, muitas das vezes o ser humano glorificando. E eu vi ali uma idas e vindas de Deus ali, quanta paciência, quanta tolerância, quanto amor, quanto que Deus fez de tudo e tem feito de tudo para fazer o ser humano viver em harmonia com ele. E não tem conseguido.
Somente aqueles que dele são ouvem a voz. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. E é sempre os remanescentes que vão sobrevivendo de séculos em séculos. Quer dizer, Deus ele tenta servir a todos, servir com vida, servir com amor, servir com o se dar, porque Deus se deu por nós, ele sempre se deu por nós, a ponto que ele deu o filho dele, então ele nos serviu, ele sempre se deu, ele sempre fez o melhor por nós e nós nunca enxergamos isso. E Deus ele sempre fez de tudo, até o ponto que ele sempre consegue recolher sempre o pouco, o remanescente. Ele sempre tem um remanescente, ele sempre colhe aquele povo que realmente o ama incondicionalmente, que é um exemplo maior do que os mártires, que amaram a Deus acima da própria vida, e amaram a Deus acima da vida dos seus filhos, e deixaram tudo aquilo, morreram sofrendo, coisa que nenhum de nós, em nome de Jesus, nunca vamos conhecer, se for da vontade de Deus, por amor a Deus. Esses são os poucos, os remanescentes, ou aqueles que viveram uma vida inteira de dificuldade, mas nunca perderam o foco em Deus, nunca perderam a confiança em Deus, sempre caminharam com a fé nele. São os remanescentes. Hoje nós somos um remanescente, hoje nós somos uma nova geração de crentes. Nós somos aqueles que estão brilhando no meio das trevas, nós somos o sal da terra. Nós somos um povo que saímos no meio de igrejas loucas, que tinha tudo para te levar para o inferno, e você saiu dali, porque Deus te despertou. Amém? Então, amados, olha só. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caístes, e arrepende, e volta à prática das primeiras obras. E se não, aí ele aqui joga praticamente uma sentença. E se não, vem a ti, e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Porque quando você volta ao primeiro amor, você lembra de onde você caiu. Foi o que aconteceu comigo. Poxa, Deus, eu tô aqui, né? Tem a Bíblia e eu não leio. Eu não tenho tempo para ler a palavra do Senhor. Tô sempre agarrado. Aí a resposta vem, engraçado. Você tem tempo para julgar, você tem tempo para ver televisão, você tem tempo para falar, e você não tem 10 minutos para mim. E ali eu lembrei de onde eu caí. E eu falo para Deus, Senhor, a partir de segunda-feira eu vou começar a ler a Bíblia 10 minutos por dia com cronômetro, para ter certeza que eu estou sendo sincera com o Senhor. E Deus, na sua humildade, na sua glória e santidade, Ele aceitou só 10 minutos da Ana Paula. 10 minutos é uma vergonha, para muitos diriam. Mas que você está falando, você lê Bíblia 10 minutos por dia? É uma vergonha. O que você lê em 10 minutos? Realmente, se eu pegasse um best-seller, um livro qualquer, 10 minutos, eu não conseguiria fechar o capítulo, eu não conseguiria entender o que eu estou lendo. Mas quando a gente fala da Santa Escritura, palavra viva, a gente lê 10 minutos e a gente recebe novamente o fogo do primeiro amor. Uma fogueira, para ser sustentada, ela precisa estar constantemente recebendo lenha nova. Se ela fica só na brasa, a brasa queima e se apaga. E a Bíblia, os 10 minutos do dia da Ana Paula, é um pouquinho de lenha a cada momento. Deus, ele entendia que se ele me pedisse meia hora, 1 hora de leitura bíblica por dia, eu não teria força para suportar tamanha, ia virar um fardo para mim. Sendo muito sincera, Ana Paula, no momento que ela se levantou, né, 6 anos atrás, se Deus tivesse me pedido ainda 20 minutos, teria virado um fardo para mim. Porque a doença estava muito forte. A doença chamada câncer do pecado original, ela estava dominando muito o meu corpo. Eu não tinha força. Então a dosagem foi 10 minutos. Foi a dosagem de Deus para mim. A minha pergunta hoje para você é: qual a dosagem que Deus tem para você? O que Deus está te pedindo? Maria, João, José, Cláudio e todas as pessoas. O que Jesus está te pedindo? 5 minutos? Talvez Ele está te pedindo 5 minutinhos. Talvez Ele está te pedindo meia hora. Depende daquilo que você dá conta, depende da sua capacidade de buscá-lo. Porque é aquilo que você tem de força, é aquilo que você tem de... Tem gente que está tão doente, meus irmãos, aí em leitos de hospitais, que eles não têm força nem para abrir a boca. E às vezes a doença deles está toda relacionada com uma má alimentação e eles precisam se nutrir. Então eles têm um doságio para receber todos os dias, até que eles consigam ter força para abrir a boca. Porque a comida faz o resto.
Se você come, se você se alimenta, a comida faz o resto. É ela que entra dentro do seu organismo e ela vai onde ela precisa. E ali ela recebe, ela te dá aquilo que você precisa, a força que você precisa. O doente precisa só conseguir abrir a boca para tomar o remédio. Talvez esse abrir a boca para você é você se sentar na cadeirinha da sua casa, no sofá ou na mesa, colocar sua Bíblia, talvez até empoeirada de tanto tempo, colocar um cronômetro do lado, um relógio, se for o caso, um despertador, e calcular ali 5 minutos, 10 minutos, e descansar no Senhor e ler. A intenção do seu coração já vai fazer toda a diferença. E ali o Senhor vai fazer o resto. Não esqueça que no momento que você se dispõe no altar de Deus, o Espírito Santo, ele vê o seu coração sincero, ele se regozija e ele trabalha. E quando você se der menos conta, quando você assustar, você vai estar forte de novo, você vai estar cheio de alegria, cheio do fogo do amor de Deus queimando no teu coração. E quando você assustar, você já vai estar transbordando do que Deus te deu, porque Deus, ele te dá o alimento através da palavra para você, mas esse alimento é como aqueles 5 pães e 2 peixinhos. No final dá para servir uma multidão inteira. É onde você começa a abrir a boca e falar de Deus. É onde você começa a fazer alguma coisa e fazer os chamados dar frutos. Oh, aleluia! Aquele que não dá fruto é cortado e lançado ao fogo, mas quem dá fruto, esses frutos eles vão ser contabilizados no reino de Deus. Não ajuntais tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem consomem, mas ajuntais tesouro no céu. Amém? Olha só como é que uma coisa é ligada à outra. Deus, ele é maravilhoso. Deus é vida que produz vida, que gera vida. Tudo que vem dele na nossa vida gera vida. Então, de uma fraqueza espiritual, de uma pessoa sem o primeiro amor, pode crescer uma pessoa que está dando frutos aí para os últimos dias. Porque a maior urgência que nós temos hoje é essa. Gerar fruto para a eternidade. Ajuntar tesouros no céu para o nosso Senhor. Prosperar os dons que ele nos deu. Fazer como servo bom. Ele te deu um talento, te deu 2, te deu 5, quanto te deu? Você vai, o Senhor vai, viajou, foi lá fazer a obra dele, você correu e administrou seus talentos, e quando ele voltar, aqueles 5 talentos que ele te deu, você retribui em 10, faz prosperar. Amados, é isso que Deus fala para a igreja da carta em Éfeso. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se você não considera esse chamado de Deus, ele diz que vai vir até ti e mover do seu lugar o teu candeeiro. O candeeiro é o Espírito Santo. O candeeiro é a graça de Deus, do Espírito Santo. Porque nós somos como uma lâmpada, O Espírito Santo, ele é como uma lâmpada, é luz em nossas vidas. Ele é o óleo, mas o óleo sem o candeeiro, a que serve? Então ele fala aqui, está falando de perda de salvação mesmo. Caso não te arrependas, porque tudo começa com arrependimento. O arrependimento não é só quando você fala, eu estou prostituindo, eu estou fazendo isso. Não, o arrependimento o primeiro deles eu estou transgredindo as coisas de Deus na minha vida. Eu estou com mal vontade com o Senhor. O primeiro arrependimento de todos os pecados que o homem tem é ele entender que ele está transgredindo a Deus. Pode ser o maior prostituto, o maior adúltero. Pode ser um pastor que está mais afastado do que o polo sul da nossa terra. Mas ele não vai arrepender, eu estou falando mentira, eu estou prostituindo. Não, eu estou afastado de Deus. É por isso que Deus fala. E aí ele continua, olha, tens contudo a teu favor, de que tem ainda alguma coisa ao favor deles, Que odeias as obras dos nicolaítas, os quais eu também odeio. E aí ele termina dizendo, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. É o que eu falei no início. O crente vivo, o crente fulguroso, ele se alimenta todos os dias de Deus. A palavra de Deus é a nossa força, meus irmãos, porque ela gera em nós a fé, a perseverança, a esperança.
E aqui Deus fala, se você abandonou o primeiro amor é porque você ficou fraco. Mas aí, se você vencer, você voltar, eu vou te dar de alimentar da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Quer dizer, é como se Deus estivesse falando, agora você corre atrás, você peleja, você luta, você combate, força a barra, abra a boca, toma o remédio. Porque se você conseguir, nesse momento, voltar ao primeiro amor, correndo também, fazendo a sua parte, apesar que não é fácil, porque você é humano, você é limitado, mas você fazendo a sua parte, o Espírito Santo vai te sustentar o suficiente para você chegar ao paraíso. E quando você chegar lá, eu vou te dar da árvore da vida, do alimento da árvore da vida. Quer dizer, se você vai comer um fruto chamado da árvore da vida, quer dizer, deve ser vida, fruto de vida, você vai estar sempre vivo. E vivo eternamente significa um ser ilimitado. Significa um cérebro 100% capacitado, ilimitado, potencializado pela vida eterna. Hoje nós somos falhos, nós somos limitados. Eu tenho 37 anos, muitas das vezes eu me sinto uma pessoa de 45, 50 anos, cansada, fraca. Tem dia que eu olho no espelho, meu rosto tá feio, tá inchado, eu tô com olheira, eu me sinto murcha. Tem dia que meu cabelo tá todo esquisito, você faz, ele não consegue ficar bom. Tem dia que eu tô cansada, eu tô num desânimo. E a barriguinha que já tá lá, o pneuzinho. É sim, não tô falando de barriguinha, aquela pequenininha, a barriga mesmo, as gorduras, sabe? Ou então o peso nas costas, a coluna, toda vez que eu mexo eu sinto um pouco de dor, porque ela tá cansada. Sabe? Então não tem mais aquele brilho nos olhos como quando um bebê que nasce, de tanto, ele tá novo, tá fresco, né? Ou um jovem que tá sempre cheio de energia. No céu, nós vamos estar potencializados. Quantas vezes a gente quer entender uma coisa, a gente leva tanta dificuldade, parece difícil, a gente fica cansado de estudar. Às vezes você quer estudar a palavra de Deus num certo momento, você fica cansado, você não tem força para prestar atenção. Às vezes você quer raciocinar uma coisa, quer desenvolver uma solução para um problema que você precisa pensar, qual que é a melhor solução? Você não acha. Porque é difícil, é como se alguma coisa te bloqueasse o cérebro. Justo? Então, assim, hoje nós vivemos limitados. A gente sabe que a gente está limitado. Você precisa, às vezes, de um dinheiro para pintar a sua casa, porque a parede já está feia, está suja, está velha. Mas aí você faz as contas, não chega, não tem jeito, não dá. Esse mês ainda não dá. Quer dizer, a gente está vivendo literalmente no senso. Nós estamos sobrevivendo nessa terra. Tem sempre um problema, tem sempre uma dificuldade, tem sempre uma limitação, tem sempre. Mas lá no céu, comendo do fruto da árvore da vida, não vai ter limitação para nada. Tudo vai ser livre, tudo vai ser fluido, a vida no céu vai fluir. Você vai pensar, você vai reagir, você vai raciocinar, você vai estar levantando sempre animado. Não que a gente vá dormir no céu, não sei. Mas uma coisa para nós tentarmos entender é que no céu não vai ter desânimo, no céu não vai ter dor, no céu não vai ter cansaço, no céu não vai ter dificuldade para raciocinar, para pensar. No céu nós não vamos ter nem problema para fazer uma pergunta para Deus, porque a gente vai ter acesso direto a Ele, nós vamos poder ir até Ele, parar diante de Jesus e fazer a pergunta que você quiser e Ele vai te responder na hora. Vai ter diálogo com Deus no céu. No céu nós vamos olhar para frente, nós não vamos ver uma árvore toda murcha porque o calor está arrebentando com ela. A gente não vai ver um cachorro perdido na rua, um vira-lata jogado na rua todo sujo, cheio de doença, todo machucado, com fome. No céu vai ter vida. No céu você não vai ver gente enferma. No céu você não vai ver um céu feio, cheio de nuvens, essas nuvens esquisitas. Você vai ver sempre um céu glorioso. No céu você não vai ver uma flor maravilhosa no meio de ervas daninhas, mas vai ser tudo maravilhoso, vai ser um tapete verde junto com aquelas flores. No céu você não vai ver um rio que você não tem noção, será que essa água é boa para beber ou não? Você vai poder beber porque vai ser sempre pura, limpa e cristalina. No céu você não vai precisar pegar um fruto e limpar ele porque tem verme, porque ele vai estar vivo, aquele fruto vai estar cheio de vida, cheio de saúde, cheio de beleza, de qualidade. Quer dizer, o seu cérebro no céu, ele é livre, você vai poder fazer perguntas ilimitadas a Deus, porque você vai ser eterno.
No céu você vai receber um corpo glorificado. Então Deus aqui levanta uma promessa para esse povo de Éfeso. E esse Éfeso hoje não é mais aquela igrejinha que estava lá na época dos apóstolos. Mas esse Éfeso aqui é a chamada igreja espiritual das gerações em gerações. Quer dizer, se você que ouviu esse áudio hoje se enquadra nessas características, Deus fala: lembra-te de onde caíste, arrependa-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e removerei de seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens contudo a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, os quais eu também odeio. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito de Deus diz às igrejas. Aquele, né, que vencer, eu vou dar, que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. E só uma coisa, meus irmãos, para fechar, a gente vai falar aqui sobre o tal dos nicolaítas, amém? Os nicolaítas eram um povo, tá? Composto de duas palavras. O nome nicolaíta é um nome composto de duas palavras que significa vitória sobre o povo ou os que dominam o povo. A origem, eu achei isso na internet, eu vou ler, porque a gente quando lê a Bíblia encontra uma palavra que não tem noção, a gente precisa entender o que significa esses nicolaítas aqui na primeira carta das 7. Era uma heresia que se formava já no fim da era apostólica, com os falsos mestres deturpando a pureza da doutrina de Cristo e de seus apóstolos. Olha aí o que eram os nicolaítas. E Deus diz que ele os odiava também. Jesus odeia os nicolaítas. A doutrina nicolaíta concebeu a ideia de uma casta especial e superior na igreja, ou seja, o chamado clero. Indo além, formou-se a ideia de uma hierarquia eclesiástica dentro deste mesmo clero. Há uma grande probabilidade lógica e historicamente de que estes nicolaítas, dos quais muito pouco se sabe, sejam os formadores do pensamento católico romano e, portanto, seus antecessores. Eles estavam no final do século I, infiltrado nas igrejas de Cristo, como podemos ver no texto base. Evidentemente, este desejo de exercer poder sobre o povo disseminou entre muitos homens de liderança nas igrejas, movidos pelo instinto carnal de domínio, pela soberba e pela torpe ganância de posição e riquezas, especialmente entre os pastores das grandes igrejas. Nos grandes centros, com congregações numerosas, tornavam-se uma tentação estabelecer uma ostentação de poder sobre o rebanho e outros pastores de rebanhos menores. Eis o porquê de estabelecer-se o cetro da igreja e o trono do Papa, como a maioria com o maioral e chefe máximo do catolicismo em Roma, sendo ela a capital e maior centro urbano de sua época. Roma permitiu a que seus pastores nutrissem uma imagem de mais poderosos e importantes que os demais. É claro que com o apoio de Constantino no começo do século IV, Definitivamente, o bispo de Roma conquistou essa supremacia. Não fora o nicolaísmo, não existiria o erro de uma igreja universal, com sede em algum lugar. Nem mesmo a primeira igreja formada por Jesus pessoalmente em Jerusalém tinha autoridade sobre as demais. Veja em Atos capítulo 15, a postura da igreja de Jerusalém com relação a Antioquia, como mãe que exorta o seu filho independente no momento de necessidade, mas não considera justo lhe impor nada. Observe-se ainda o próprio falar dos apóstolos Pedro e Tiago, que estavam em Jerusalém e não em Roma, como não exercem eles domínio sobre a igreja, mas servem como conselheiros junto a ela com o Espírito Santo. Amados, então deu para entender que esses nicolaítas aí não tem muita prova com relação a eles, mas diz que era uma heresia que já se formava no fim da era apostólica. E o apóstolo João
né? Quando ele escreve essas palavras, ele escreveu o Apocalipse, a igreja já estava aí, para vocês terem uma ideia, já tinha passado a morte de Cristo. 70 anos depois da morte veio Tito Flávio Vespasiano, o imperador romano, arrebentou com Jerusalém, espalhou os judeus para todos os lados. Começou a perseguição pesada aos apóstolos, eles tinham sido martirizados, e ali a gente já entra na época dos santos de Cristo, né? Os santos, os mártires, tanto que a gente vai achar daqui a pouco aqui uma carta a uma igreja completamente considerada mártire. Amém? Então tudo bate, meus irmãos. E aí está dizendo que pode ser a origem, foi o momento em que começou a surgir a doutrina da chamada Igreja Católica, em que eles vendo tanta gente ali pelo Evangelho, eles começaram a cobiçar o chamado poder. E a partir daí, então, começou a se formar as heresias, né? Os falsos pastores, os falsos líderes, e aí veio o tal do papado. Isso é que esse texto está me dizendo aqui, tá bom? Então, quando a gente ouve falar de nicolaísmo, a gente ouve isso. É uma doutrina de homens ambiciosos que quiseram tomar chefia, tomar o poder da igreja e fazer dela uma coisa, como eles dizem, quer dizer, tem uma supremacia hierárquica, tem alguém que sabe tudo, é um papa, né, por exemplo, e vocês devem seguir aquilo que diz o papa. E aqui Deus fala, né, diz que essa igreja de Éfeso, né, tenho, porém, deixa só aqui, ó, tens contudo a teu favor que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Olha, o verdadeiro cristão, já para encerrar, o verdadeiro cristão, ele não toma para si toda a verdade. Ele não olha para ele e fala, eu sei tudo, e quem está me ouvindo tem que abaixar a cabeça e aceitar. Mas o verdadeiro cristão, ele compartilha aquilo que ele acredita que o Espírito Santo deu a ele para os demais irmãos. Quem ouve, se aquilo que escuta confirma, sente paz, você fala, poxa, isso que estou ouvindo é de Deus. Amém? Então é compartilhado no corpo de Cristo. E ele por si só também aprende a aceitar as críticas ou outras sugestões, ou enfim, é uma coisa, é uma vida de diálogo, é um relacionamento, né? Ninguém é mais do que ninguém, mas todos nós pertencemos ao mesmo Deus, então ele cuida de nós, cada um de nós recebemos algo. Então é assim que falou aqui agora, mas a partir do momento que um chamado crente se sente superior aos demais e quer montar sua própria doutrina e impor, e eles hoje, no dia de hoje, estão falando que é o Espírito Santo que está falando para eles, e todo mundo tem que acreditar, quer dizer, o Espírito Santo fala mais comigo do que com você, quer dizer, ou o Espírito Santo não é capaz nem de confirmar em você aquilo que eu estou dizendo, e eu te imponho isso com pressão, com crueldade quase, e você tem que aceitar, e muitas das vezes entram heresias terríveis, né? Em muitos casos, isso aí não vem de Deus, e a Bíblia diz que Deus odeia isso. Então, às vezes, se você tem um grupo de pessoas que estudam Bíblia na sua casa, seguem você, ou você é um pastor, alguém que tem, né, essa condição de trazer a palavra de Deus, a pergunta hoje, você é um nicolaíta? Você hoje tem colocado doutrinas e dito que aquilo tem que ser do jeito que você fala, e às vezes aquilo está errado, alguém levanta e fala, ô irmão, isso aqui não está na Bíblia, não está legal, não é assim, mas não é assim, basta. A Bíblia diz que Deus odeia, Deus odeia. Hoje nós vivemos um espírito nicolaíta no meio da igreja de Éfeso espiritual. O livro de Apocalipse, quando o apóstolo escreve, Jesus fala as coisas que são, as coisas que vão ser, e as coisas que foram também, né? Então o que acontece? A gente tem que entender que existe sempre um espírito no mundo, e ele traz certas coisas, a gente já falou sobre isso em vídeos passados. E a gente se identifica muito com a igreja de Éfeso. Muitos aqui se identificam, porque se esfriaram do primeiro amor. Estão aí caminhando, esperando. Hoje vamos ver se o mundo termina em barranco para eu morrer encostado, né? Coisas do gênero. Então, meus amados, eu vou encerrar hoje com a primeira carta. Se Deus me der força, vida e condição, amanhã a gente vai entrar na carta da igreja de Esmirna, que é pequenininha e talvez até na de Pérgamo. Mas hoje eu queria entregar para os irmãos, né, o capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 7 de Apocalipse, carta à igreja de Éfeso. Se você tiver tempo, às vezes você tem condição,
Vai lá no livro de Efésios, dá uma lida, porque lembra, né? Eu acho que tem alguma coisa coligada. Se não, vai ser sempre uma bênção. É a palavra de Deus que a gente está lendo. E assim, meus irmãos, eu encerro o que eu tinha para dizer hoje. Eu desejo uma segunda-feira de vitória, eu desejo uma segunda-feira de graça, eu desejo uma segunda-feira de perseverança, eu desejo uma segunda-feira de força para cada um dos irmãos, que o Senhor possa estar realmente cuidando de cada um de vocês, dando a vocês aquilo que cada um de vocês precisa para superar o dia de hoje, amém? Que o Senhor